Luiz Costa Pinto, estou querendo muito te ouvir. Ele que chega das férias. Será que ele vem com uma redação Minhas Férias? Oi, Luiz Costa Pinto, que bom que você voltou, tudo bem? Olá, Mauro Lopes, né? Pois é, breves férias sicilianas, né? Fui lá para Sicília, beber na sabedoria de Tommaso de Lampedusa, né? Para dizer o seguinte, que é preciso que tudo mude para tudo ficar como está, que é isso que a gente está vendo agora, nesse momento, no país, é, a propósito desse tema que vocês trouxeram agora, finalizando o último quadro, né, Mauro? Eu fiz uma reportagem aqui no Fórum Café mais cedo, porque o que aconteceu, Luiz, Lula? O Haddad deu essa entrevista na quinta, depois de a Folha de São Paulo ter publicado uma reportagem, deixa eu botar na tela aqui, exatamente sobre esse universo das imunidades, isenções, da mamata tributária que acomete o país. E aí ele faz menção à mídia, até achei que ele faz uma cobrança para os repórteres, como se fossem os repórteres os responsáveis, né? Não são. Os repórteres, inclusive, a gente sabe como é que funciona isso, né, Lula? Lá, o setorista na porta do Ministério da Fazenda faz a pergunta que o chefe manda fazer, né? Então, né, tem que questionar o Roberto Marinho, os Frias, essa é a turma que deve ser questionada. Mas, de fato, os valores são impressionantes, 97,7 bilhões. Só para vocês terem uma ideia, os cortes que ele está propondo fazer não chega a 50. É metade deste valor da mamata tributária da burguesia brasileira. Então, a reportagem que saiu na Folha não entrou em detalhes, ela soltou esta reportagem na quinta, e eu falei, mas esses dados têm que estar em algum lugar. Aí fui atrás, e na quarta, quem tinha publicado era no site, no GovBR, esta reportagem. Aí você vai lá no site, tem o link. E aí o link traz empresa por empresa. E aí mostrei o ranking das 15 mais. Cara, a Braskem, que afundou Maceió, 2 bilhões e 200. E aí o agronegócio deita e rola, a grande maioria favorece o agronegócio. Aí tem Singenta, TAM, e aí vai. Tá? Já mostrei mais cedo. E agora tenho aqui, eu fiz uma atualização, acabei de fazer, dos grupos de mídia. Globo, 177 milhões, UOL, 54,8, UOL, Folha Record, 34,6, Estadão, 17,7, SBT, 17,5, Editora Abril, desculpa, aí, pela hora da morte, 2,5 milhões. Lula, se somar esta isenção, que é de janeiro a agosto, hein? Isso é só de janeiro a agosto desse ano, não tem o ano passado, não tem 2022, é só de janeiro a agosto desse ano. Com que a Globo ganhou do governo Lula em verba publicitária federal via SECOM, é mais 177, é 354 milhões, Luiz Costa Pinto. Queria te ouvir. Pois é, Mauro. Primeiro, esse é o retrato, ainda não fazendo corte para empresas de mídia, esse é o retrato pronto e acabado, Mauro, do capitalismo de compadrio, né? Do capitalismo em que os capitalistas não correm riscos. Por quê? Porque você tem o Estado sempre ajudando. E é sempre muito relevante a gente lembrar que a presidente Dilma Rousseff foi a presidente que mais concedeu incentivos fiscais para setores organizados do empresariado, da indústria brasileira, e que foi moída por esses setores, né, pelos executivos desses setores, por recalques e por uma deformação, né, na formação, né, desses executivos, uma deformação ideológica.
sem que houvesse qualquer discussão. E a esquerda e o próprio PT aceitaram esse processo de moagem da presidente Dilma Rousseff enquanto ele estava acontecendo. Por quê? Porque estava despreparado, como ainda está, para uma discussão elevada nos foros políticos sobre o que significa, né, esse tipo de renúncia fiscal, né, qual o impacto disso no caixa de governo e nos programas sociais que têm por finalidade promover a ascensão social do andar de baixo para um patamar médio e permitir que o governo tenha programas de inclusão social e de mitigação das absurdas injustiças sociais brasileiras. Essa é a questão, e esse projeto, que era um projeto de país, que governava o horizonte da esquerda, que era uma espécie de bússola da esquerda, ele se esfumaçou no ar, a gente se perdeu no meio desse processo, e isso se reflete nessa política perniciosa que a gente tem hoje, na qual a esquerda corre atrás dos falsos temas, corre atrás das bússolas, das agendas deturpadas da direita e da extrema-direita, e aqui eu vou diferenciar, porque tem uma diferenciação da direita e da extrema-direita, e o ministro Haddad é um dos raros, um dos escassos quadros da esquerda que tem uma visão filosófica sobre isso, em razão da formação dele. É a mesma visão, não que eles comunguem das mesmas ideias e dos mesmos métodos e processos, mas é a mesma visão filosófica mais profunda sobre a sociedade que tem o José Dirceu, o José Genuíno, né, que tem o próprio Lula, né, Gilberto Carvalho, que tinha o saudoso Marco Aurélio Garcia, né, que tinha o saudoso Luiz Gushiken, né, essas pessoas do quadro original da formação do Partido dos Trabalhadores e que sabiam por que estavam discutindo um projeto de poder, né, para transformar a sociedade brasileira. E a gente está hoje vivendo um processo em que o governo de esquerda, que nós elegemos como a salvação nacional, ele é refém dessa agenda de manutenção desses privilégios, de manutenção desses benefícios. Aí agora eu vou, Mauro, para a questão da mídia. Começando pela Braskem, né, que você ressaltou aí no início, que tem como acionistas fundamentais, acionistas controladores, né, sobretudo os integrantes do conselho da antiga Odebrecht, tá? Hoje Novo Honor. Essas duas empresas assim, não é uma mera implicância minha, é um dado da realidade. Essas duas empresas têm como estruturador de seus discursos e de suas ações na mídia, tá? Um grupo que tem que estar aí nesse cálculo de repasses, que é o grupo FSB, que é também o mesmo grupo que foi licitado pelo governo Temer, ficou licitado num novo certame no governo Bolsonaro, e está lá, né, foi herdado pelo presidente Lula na SECOM do Palácio do Planalto e em diversos ministérios. Esse grupo está associado ao pessoal que hoje controla a Editora Abril, que está lá no pé desse cálculo que você fez.
e também dá assessoria e consultoria para as organizações Globo, para a Folha de São Paulo, para o Estadão, numa teia de interesses. Aí vem, né, as organizações Globo. Mauro, né, o que as organizações Globo fazem em termos de tentativa, porque a mídia digital, né, salvo algumas empresas, né, ou excetuadas algumas empresas da mídia digital que já se integraram a esse dínamo de produção de recursos, de verbas publicitárias e se beneficia com elas, tá? Mas que não é o caso da Fórum, por exemplo, não é o caso do ICL, não é o caso da Fórum, né? Algumas dessas empresas estão nessa corrente de silenciar sobre um tema tão candente e relevante como esse, tá? E de potencializar falsas pautas levantadas pelo pessoal da mídia tradicional, né? Que é para ocupar o teatro de operações dessa guerra midiática. Então, isso tudo, tá, está dentro da falta de estratégia que governa a SECOM do Palácio do Planalto. Não só na distribuição da verba publicitária, feita de maneira incorreta do ponto de vista do atendimento dos princípios de democratização da informação, né, como a gente discutiu lá atrás, no período em que nós estávamos lutando contra o processo ditatorial que tentava se instalar no país, quando nós éramos resistência, e como nós discutimos no processo, né, de transição entre a maluquice do Bolsonaro e a ascensão do governo Lula como governo, né? E a SECOM hoje ela é responsável por essas distorções, tá? Essas distorções acontecem fruto de uma falta de projeto político ali dentro, tá? E você levantou aqui, olha, os dados estão disponíveis numa reportagem da Agência Brasil. A Agência Brasil é governo. Por que isso não virou uma pauta de debate? Porque não tem uma campanha nas redes sociais do governo? Exatamente. Exatamente. Então, tudo se encontra nessa deformação política que a gente vive hoje da própria esquerda brasileira, tá? E que é consequência, né, dos péssimos quadros que a gente tem, né, de atuação da esquerda no Congresso, no próprio governo e nos partidos de esquerda. Lula, eu vou te dizer, para mim é incompreensível. Foi o Fernando Henrique Cardoso que editou uma lei ordinária, não é lei complementar, não está na Constituição, portanto, está tranquilo de derrubar, pela qual o Brasil, ao lado da Estônia, são os dois únicos países do mundo no qual a burguesia, os empresários, quem tem uma empresa, não paga juros sobre lucro e dividendo. A Petrobras acabou de ter um lucro de 17 bilhões distribuído para os seus acionistas. Eles não pagaram um tostão de imposto. Isso é uma lei ordinária. Passou o governo Lula 1, governo Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Lula 3 até agora, e não tem um Cristo ou uma crista para enviar para o Congresso um projeto de lei para acabar com esse negócio. É inacreditável que a gente, em pleno século XXI, ainda assista essa situação. Né? É inacreditável. Não, e você, Mauro, o ex-presidente Fernando Henrique, ele às vezes ele reunia alguns jornalistas no Palácio da Alvorada à noite para jantar, tomar um uísque e analisar o próprio governo dele. Ele fazia isso. E o presidente Lula foi dado a isso também nos 2 primeiros mandatos, né? Ele também fazia esse tipo de coisa, de analisar de fora os governos deles, né? Não à toa. Você sabe quem é o autor do projeto original
de taxação de grandes fortunas no Brasil? Quem? É o Fernando Henrique. É o Fernando Henrique, enquanto senador por São Paulo. Né? É um projeto que foi encampado depois pelo PT. E agora a gente não consegue reabrir a discussão sobre isso. Né? Esse projeto de taxação de grandes fortunas, ele estava naquela nuvem de temas que eram preocupação do Fernando Henrique quando era presidente da República e que ele acabou produzindo uma frase que é de uma sabedoria lapidar, né? E que é o que a gente está vendo agora, só que nós precisamos perseguir as nossas utopias. Qual foi a frase do Fernando Henrique, dita ao jornalista Thales Faria, que hoje está no UOL? Governar é a utopia do possível. Ou seja, temos que ter utopia, as utopias têm que ser, têm que estar além, né, da nossa capacidade de realização, porque senão não seriam utopias, né? E o governo tem que ir na direção, né, da tentativa de concretização dessas utopias. Né? E qual é, né, o que é que governa o nosso princípio de ter tido desde sempre a esquerda como norte, como luz para a mitigação das nossas diferenças sociais? Né? É justamente a distribuição de renda. A possibilidade de uma distribuição mais igualitária da riqueza, a possibilidade de uma planificação da educação e da transformação da sociedade pela educação. Então, e atendimento universal de saúde, uma previdência social inclusiva, né, para tentar desmontar as distorções sociais. E tudo isso se encontra onde? Num governo ou em governos que conservem, que preservem essa utopia, esse sonho utópico e que façam com que a sociedade ande para frente sempre. Nós tivemos o retrocesso brutal do golpe de 2016, do impeachment sem crime de responsabilidade, que dividiu a sociedade, que foi trampolim e terminou sendo catapulta, trampolim para a disseminação de ódio e terminou sendo catapulta para o Bolsonaro, né? E nós nos perdemos nesse processo. Né? A gente deu quilométricos passos atrás nesse processo. A gente tem que retomar essa caminhada. Eu não sei se você compartilha dessas saudades enormes que eu sinto, mas sinto muita saudade desse aí, Leonel Brizola, esse aí, realmente. Grande Leonel Brizola, faz muita falta no Brasil. Eu concordo hoje, plenamente com você, Mauro. Onde está a Globo, estou do outro lado. Exatamente. Era uma linha, né? Era uma linha limítrofe. Né? Mauro, tem só uma coisinha aqui para citar uma pessoa, o Saulo Santiago, que falou aqui no chat agora sobre a EBC, dizendo que a EBC não faz aquilo que deveria fazer no governo Lula, né? E além de ter dado esse programa esdrúxulo para Cissa Guimarães, agora eu nem sabia, eu estava de férias, estou sabendo agora, que a Luana Piovani vai ter programa lá também. A EBC está completamente perdida. Né? A atual gestão do Paulo Pimenta, né, na SECOM, na EBC, ela normalizou todos os preconceitos sobre comunicação pública. Ele está eternizando a ineficiência, né, dentro da EBC, mantendo lá esse Jean Lima, que é o presidente da EBC, que não é jornalista, não tem nenhum compromisso com comunicação, é apenas um egresso da tendência dele dentro do PT, da tendência do Paulo Pimenta, é uma questão de disputa de espaço interno, né? E a EBC não consegue ser
a produtora de conteúdo, né, de conteúdo de comunicação pública, jornalístico, para interferir, para qualificar o debate, usando os veículos de mídia digital, como a revista Fórum, como outros veículos da mídia digital independente, surgidos na resistência, né? E o que está sendo feito na EBC é um crime de lesa comunicação. É um crime de destruição da comunicação pública, e o Paulo Pimenta e o Jean Lima têm tudo a ver com isso. É método, não é desconhecimento, é simplesmente um método, né, de destruição da comunicação pública. Lula, eu quero virar a página, mudar de assunto contigo, porque tem algo que eu já avisei aqui, falou, ó, Luiz Costa Pinto é mais do que apto para comentar esse assunto, que é a decorrência do atentado. Você não estava aqui em Brasília, mas que Brasília viu, evidentemente, o barulho das bombas chegou até onde você estava, com toda certeza. Claro. Antes, só registrar nesse assunto aí da mamata tributária do Brasil, o Glauber Braga acaba, agora, pouco mais, 2 horas atrás, não é acaba, então, né? Acaba no passado não digital, agora já não é. Ele dizendo, indo para Brasília, agora cedo. Lira chamou sessão hoje, pode votar a PEC de Crivella, PEC 5 de Crivella. Essa matéria dá a grandes conglomerados religiosos a chance de reaver impostos pagos. É um tipo cashback, em vez de o cashback para os pobres, cashback para as igrejas. Milhões devolvidos a Edir Macedo, quando a Universal comprar o jatinho, temos que denunciar. Então, é mais uma mamata tributária. Ô, Mauro, deixa eu te explicar o que é isso, porque eu conheço um pouco esse... Isso é o seguinte, o carro que a Record, né, porque é evangélica, comprou para uso das suas equipes jornalísticas, os equipamentos, né, jornalísticos que ela comprou, né, e vamos supor que sejam jornalísticos, né, eles serão mais baratos porque eles terão um cashback de imposto. Se o imposto, o IPI, o ICMS, o ISS, incidente sobre aquelas mercadorias, somar 28%, o valor pago pela Record é 28% menos que o valor pago pela revista Fórum ou pela Globo, né? Mas vai mais além. Cada pastor, veja bem, vamos botar cada pastor, cada padre que lidere dioceses, né? Ou ordens religiosas, vamos supor, uma ordem religiosa das Carmelitas Descalças que administra um mosteiro aqui em Brasília, aonde se produz um excelente pão, uma torta maravilhosa. Elas poderão cobrar menos sobre esses produtos porque elas não terão que pagar imposto. As igrejas não terão que pagar IPTU, né? Se você tem uma fazenda, vamos supor que o Silas Malafaia resolva comprar uma fazenda no interior de Goiás, onde se produz soja, girassol, milho, né, e gado de corte, que é o que mais se produz no interior de Goiás, não é para uso de mitigação de problemas de droga, né? Não é para uso confessional, né? Mas sim para uso próprio. Mas ele, com a igreja dele, com verba do caixa da igreja dele, ele compra uma fazenda em Goiás. Essa fazenda, sobre ela, ele não pagará os impostos de transmissão, imposto territorial rural. Sobre a produção dessa fazenda,
ele não pagará os impostos decorrentes da produção agropecuária, tá? E se ele fizer a doação dessa propriedade para outra igreja, que, vamos supor, seja liderada por um filho dele, ele não pagará o ITBI. Né? Então, abrir igreja vai ter virado, sendo aprovado esse projeto, abrir igreja vai ter virado um dos maiores negócios da história do país. Tá? É o caminho para a riqueza. E aqui a gente não está falando, né, da extensa parcela de fiéis, de pessoas que são crentes, de pessoas que procuram a igreja como um conforto espiritual, como, muitas vezes, uma possibilidade última de reunião familiar, né, de mudança dos patamares de diálogo, né, e de convívio familiar, porque é isso que acontece. A gente está falando aqui com essa minoria absurda de bispos e pastores que controlam denominações religiosas e que enriquecem com a religião, com a fé dos outros, com a crença dos outros, né? E isso acontece também em outras religiões, não é apenas, né, nas pentecostais e neopentecostais. Agora, da maneira mais maciça como eles se apresentaram para o jogo político, é claro que a gente fica olhando muito mais a eles porque estão na janela. Bom, já que introduzimos esse tema das igrejas, eu queria falar sobre esse atentado da quarta-feira passada, protagonizado pelo Francisco Vanderlei Luiz, o tio França, um atentado recheado de mensagens religiosas cristãs ao longo de todas as postagens e diálogos que ele estabeleceu com o tempo. Publiquei uma reportagem na sexta-feira, hoje falei bastante sobre ela, dei mais detalhes, mostrando como a extrema-direita cristã fará novos atentados, 2 mais 2, a extrema-direita católica, né? O atentado foi quarta-noite, e na quinta de manhã, Lula, já tinha chegado um e-mail no STF com ameaça de extirpar o STF com essa foto aqui. O catecismo, um livro de devoção de Maria, uma pistola, dizendo, nós vamos exterminar isso aí. E aí mostrando todo o encadeamento da extrema-direita católica, que é muito agressiva, muito agressiva. Mas não era exatamente disso que eu queria te falar. O que eu queria te escutar, porque eu sei que esta é uma área da sua sapiência, é assim, o que me parece ser o completo fracasso dos serviços de inteligência brasileiro. O cara chegou, Lula, o cara se estabeleceu, o cara veio para Brasília em junho, voltou, trouxe carro, comprou explosivo, alugou trailer, alugou kitnet em Celândia, falou no WhatsApp, falou nas redes sociais que ia fazer o atentado, dialogou com mais gente, e nem Polícia Federal, nem ABI, nem ABIN, nem GSI, nada. É impressionante. E ainda ontem tem um incêndio na casa que ele ocupava, ou na loja dele lá em... Não, era a casa que era também a loja dele. A loja lá dele, que era chaveiro, houve um incêndio. Né? A ex-mulher dele com 100% do corpo queimado. Ela diz, o que se diz, não está confirmado, que ela própria teou fogo e falava também muito alterada e falando dele e tudo. Agora, como é que este lugar não estava sob vigilância do serviço de segurança? Entendeu? Um negócio assim, enfim. É grave, né? Grave. Gravíssimo, Mauro. Então, vamos começar pela questão dos serviços de inteligência, né? No início do governo Lula, houve a grande falha do pecado, né? Eu falo de pecado porque eu tenho convicção que foi involuntário, mas não deixou de ser um erro e não deixou de ser um pecado capital, né?
tanto que tirou do governo, tá, do credo do general Gonçalves Dias, o G. Dias, tá, que herda o GSI do general Heleno, o nano-general Heleno, né, herda o GSI do general Heleno e mantém a mesma estrutura e muitas das mesmas pessoas que o general Heleno tinha colocado lá, sob a indicação de que as Forças Armadas eram profissionais, e não são, como nós sabemos, mas agora está mais do que comprovado, desde o 8 de janeiro para cá, não são profissionais, são ideológicas, são deformadas, são deturpadas, são doentes, né? Mas o G. Dias estava na cabeça dele aquela estrutura de GSI com a qual ele conviveu nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula e nos mandatos da presidente Dilma, né, que ele, inclusive, saiu do Palácio na época, foi comandar o comando do Exército na Bahia, né, e aquilo não existia mais, porque já tinha sido completamente reestruturado e deformado pelos generais Sérgio Etchegói, no período do Temer, e Augusto Heleno, no período do Bolsonaro. Quando começa o governo Lula, há já uma rivalidade muito grande entre GSI e Polícia Federal. O Andrei Rodrigues, que queria ter para a Polícia Federal, né, o controle total da segurança do presidente, da primeira-dama, do vice-presidente, da dona Lu e dos familiares do presidente e do vice. Essa era uma disputa, né, do Andrei Rodrigues com o Gonçalves Dias desde o dia 31 de dezembro, né, desde o dia 31 de dezembro do ano passado. Desculpe, de 2022, antes da posse. Né? Essa disputa foi escalando até o 8 de janeiro. Com o 8 de janeiro, ela não aflorou da maneira mais trágica possível, e quando ela aflorou da maneira mais trágica possível, nós assistimos à implosão do GSI dentro do Palácio do Planalto em razão das deficiências apresentadas pela equipe do general Gonçalves Dias, que havia herdado generais e cabeças e lideranças, né, da equipe do Augusto Heleno. Né? E isso foi trágico para o país. O que é que foi feito na sequência da saída do Gonçalves Dias? Houve uma transferência temporária da segurança presidencial e do núcleo de gestão de informações para a Polícia Federal, mas era transitório, enquanto a ABIN se rearmava. Aí a CPI do 8 de janeiro descobre que a ABIN estava toda contaminada com... Era a ABIN, vejam bem, era a ABIN do Bolsonaro. Era a chamada ABIN paralela que o Bolsonaro queria, servindo a ele, e que estava toda montada e que tinha sido mantida na estrutura de início do governo Lula. Então, a ABIN começa a ser desmontada pelo governo Lula, mas de maneira acadêmica. Né? O Soares é um acadêmico, né? E você não pode permitir que ingenuidades convivam com perversidades dentro do mesmo núcleo de informação estratégica dentro de um governo. E é isso que está acontecendo. Né? Então, essa disputa, ela destruiu a capacidade de análise estratégica de informação dentro do governo. E agora... Saiu uma nota dos funcionários da BIM, é inacreditável essa nota, esse fim de semana, dizendo que circulou, então, uma informação sobre o atentado lá.
para o pessoal da ABIN. Sabe qual era a informação, Lula? Clipping de imprensa. Clipping de imprensa. Era isso. Esse é o nível da informação da ABIN, completamente desmontada. Exatamente. Exatamente. É o nível de desinformação do nosso núcleo de informações. A gente não tem formação estratégica, né, para tratamento e análise de informações no país, porque isso começou a ser desmontado, começou a ser desfeito, pasme, no começo do governo Fernando Henrique, quando ele troca com um bom propósito tirar os militares totalmente de dentro do Palácio do Planalto. Mas ele mesmo foi vítima, né, dessa briga que a gente vê hoje. Qual foi, Mauro, o primeiro escândalo do governo Fernando Henrique? Foi o escândalo Civan. Lembra? O que era o Civan? Sistema de Vigilância da Amazônia. E era um escândalo que envolvia lobby internacional para saber quem forneceria os equipamentos para o satélite brasileiro, né, que iria ficar rastreando a Amazônia, aonde existia já lá atrás a disputa por áreas de garimpo, demarcação indígena, a questão do monitoramento de queimadas e desmatamento. E aí estoura um escândalo dentro do gabinete presidencial envolvendo o diretor da Polícia Federal, Mauro Chelotti, o irmão dele, que era agente da Polícia Federal e integrante da segurança do Fernando Henrique, o Paulo Chelotti, né? Um embaixador, Júlio César, que era o embaixador-chefe do cerimonial da presidência, mas que tinha relações com lobistas ligados ao fornecimento desses aparelhos, né? E tudo envolvia justamente informação estratégica. Ali estava dado assim, informação é poder, né? Informação é poder. Informação é dinheiro. Informação em Brasília é dinheiro e poder, tá? Naquele escândalo lá atrás, o Chelotti, que era diretor-geral da Polícia Federal, passa a chantagear o Nelson Jobim, que era ministro da Justiça na época, e colega de turma dele no colégio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eram colegas de adolescência, amigos de adolescência, e ele chantageou. Aliás, aí vem uma coincidência infernal. Santa Maria, mesma cidade do general Etchegói e do ministro Paulo Pimenta, né? Santa Maria infernal no Rio Grande do Sul, né? Nelson Jobim, Mauro Chelotti, Sérgio Etchegói, Paulo Pimenta, todo mundo de lá. Mas voltando aqui a esse tema da informação. Então é isso que a gente está tendo hoje dentro do governo. É uma briga por poder, por espaço, porque quem está brigando sabe quanto vale o poder, né, da informação, quanto vale a informação estratégica, e não se está cuidando, né, da governança da informação, da qualidade da informação como questão de Estado. A informação não tem que ser usada por pessoas. A informação estratégica, ela tem que ser usada por instituições. E, nesse momento, a instituição central e basilar da sociedade brasileira, que é a Presidência da República, é presidida pelo presidente Lula, né? E o presidente Lula está sendo vítima, talvez já sequestrado, por esse sistema. Sim. O Lula, é inacreditável, né? Porque é o que você falou, né? Em vez de cumprir seu dever, que é cuidar da inteligência do governo, estão brigando para ver quem é que vai fazer isso e ninguém faz enquanto isso. É inacreditável que
no momento que a gente vive hoje, estava comentando aqui mais cedo, queria te ouvir também sobre isso. Você olha lá o serviço de inteligência do governo dos Estados Unidos, se você digitar no seu WhatsApp, no seu Telegram, no seu Instagram, no seu Facebook, a palavra bomba, imediatamente você entra no rastro, cai na rede de vigilância deles. Se você digitar a palavra STF aqui no Brasil atualmente, é evidente que você tem condição técnica e tecnológica de fazer com que isso aconteça. Como é que é possível que este sujeito tenha montado este atentado durante meses, desde junho, e não é só nas redes, né, com presença física na capital, e ninguém sabe, Lula. Exatamente. Nas barbas da PF, do GSI, da ABIN, da Polícia Militar do Distrito Federal, da Polícia Civil, ninguém sabe. Exatamente. É chocante, né? Estamos a pé. Mauro, estamos a pé, né? E o risco é grande, né? O risco é grande. É preciso estar atento e forte. Eu fico pensando, e a segurança do presidente Lula? Olha só o presidente Lula, o risco que ele está correndo com esse serviço de inteligência que a gente não tem, né? No Brasil. É grave. O presidente Lula corre risco. Agora já voltaram, né? Agora voltaram as grades. Exatamente. Mas, pô, né? não pode tirar grade. O que é um terror para Brasília. Eu estava comemorando tanto o fim daquelas grades. Assim, há uma volta à normalidade, mas, Mauro, infelizmente, não dá. Né? A gente, como sociedade, a gente andou tanto para trás que a gente tem que ver bem. Quando eu cheguei aqui em Brasília, havia até um excesso de falta de cautela. Né? Eu me lembro que em 91, tá? Em 91, talvez em 92, não, já era governo Itamar, não, era governo Fernando Henrique, porque o ministro da Justiça era o Nelson Jobim. Era governo Fernando Henrique, então foi em 95, talvez, né? Ou 96. Uma pessoa tentou se suicidar dentro da Câmara dos Deputados, com um revólver calibre 22. Ela entrou, a Câmara não tinha detetor de metais, não tinha aquela barreira para você passar por raio-x e por detetor de metais ao entrar na Câmara e no Senado. Não tinha aquilo. Então, o cidadão entrou armado na Câmara, com um revólver calibre 22. Sentou num sofá, um sofá desenhado pelo Niemeyer, no Salão Verde. São uns sofás, uns puffs, né? Muito bonitos. Sentou naquele sofá no Salão Verde, que é onde ficam passando os parlamentares. E deu um tiro nele mesmo. Um tiro não foi mortal. Aí se criou uma celeuma. Estou falando de algo que aconteceu entre 95 e 96. Criou-se uma celeuma sobre a segurança em Brasília, a falta de segurança. Sim. E eu já percebia isso, porque, Mauro, como é que eu conversava com vários dos ministros na época, de qualquer governo, tá? Eu acordava de manhãzinha cedo, sempre de terno, pegava o meu carro, estacionava nos ministérios, entrava pela entrada privativa dos ministros. A única questão que eu sempre brincava era só você estar bem vestido, olhar assim para cima, você passava pelos porteiros como se você fosse uma autoridade. Eu fazia isso e entrava pelos elevadores privativos dos ministros. Então, depois desse atentado, para ilustrar uma reportagem sobre a falta de segurança em Brasília, eu disse, eu vou aparecer dentro do gabinete do ministro da Justiça, que era o Nelson Jobim, entrando pelo elevador privativo do ministro. E não deu outra. Ele estava despachando com o José Gregóri, que era o secretário executivo, saudoso José Gregóri, secretário executivo do Ministério da Justiça, e, de repente, eu surjo
do elevador privativo que abre direto no gabinete do ministro. Aí eles me olharam e falaram: o que é que você está fazendo? Como é que você entrou aqui? Eu disse: pela porta. Mas como? Não lhe barraram? Eu disse: não. Mas como isso aconteceu? Eu disse: é a falta de segurança em Brasília. Então, me dá saudade desse tempo, porque era o tempo normal, em que as pessoas circulavam, os poderosos circulavam entre os mortais, né? Os súditos circulavam dentro dos palácios, né? E isso acabou. E quem começou a acabar isso, mas aí com uma agenda de negócio na cabeça, foi, pasme, não foi por uma questão de segurança, mas foi o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha quem começou a criar os primeiros filtros dentro da Câmara e do Senado. Me lembro que na época do Eduardo Cunha, você tinha filas quilométricas para entrar na Câmara, porque só entrava quem ele queria, né? Ele tinha que saber quem estava entrando e para onde ia, falar com quem, porque ele tinha controle total. E o seguinte, mais uma vez, informação é poder e informação é negócio. Sim. Aí é onde tudo começa. A Graciela Lassan se pergunta assim: será que não sabiam mesmo, Mauro? É uma questão. Eu vi o depoimento do professor Chico Teixeira, vamos trazê-lo aqui em algum momento, ele já veio aqui várias vezes, vamos trazê-lo de volta, e ele lembrava, lá com o nosso amigo Gilberto Maringoni, esse fim de semana no DCM, e ele lembrava porque ele trabalhou na ABIN, ele foi funcionário da ABIN durante um tempo, e ele lembrava com espanto de um dirigente da ABIN quando o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018. Logo depois ele saiu da ABIN. E que esse alto dirigente, ele falou: ainda bem que o Bolsonaro ganhou, porque a gente prefere governo de direita, sabe? Isso. Então é assim, foi um negócio que você falou ali atrás. Não tem profissionalismo. As direções intermediárias desses órgãos todos são tomadas por gente de extrema-direita, né, Luiz Costa Pinto? Exatamente. Exatamente. Muito obrigado, senhor. Maravilha. Boa semana. Mauro, obrigado você. Estou aqui de volta, então, às ordens. Vou agora correr para uma reunião profissional lá em Goiânia. Brasília tem essas vantagens. Tá bom, abraço. Abração.